Eu me chamo Hudson e venho aqui apresentar o arquivo 1 sobre o que é Sociologia, né, do livro e por Carlos Benedito Martins. O surgimento da Sociologia foi ali em volta meados do século XIX, né? A Sociologia ela foi nascendo a partir de grandes eventos na Europa, tais ele a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Revolução Industrial, né, com suas mudanças na forma de trabalho, e já a Revolução Francesa, ela faz mudanças sobre a formação, né, e a constituição da sociedade, e ali o governo também. Nesse período, houve intensas instabilidades, né, nos costumes, modos e situações que antes eram impostas ou replicadas começaram a ser questionadas. Com isso, alguns pensadores começaram a buscar e ver com necessidade o estudo da sociedade e seus atributos, alguns deles sendo bem importantes e de grande relevância até mesmo nos dias de hoje, sendo eles, né, Durkheim, Marx e Weber, cada um com sua forma de ver e explicar a sociedade, trazendo pontos e situações. Emile Durkheim, né, ele foi nascido em 15 de abril de 1958 e o seu falecimento em 15 de novembro de 1917. Durkheim, ele destaca o fator social e sua estrutura, coloca e compara a sociedade, né, como um corpo, onde cada órgão seria uma divisão e um módulo de estabelecer uma ordem dentro de um todo. Karl Marx, né, ele foi nascido em 5 de maio de 1818 e o seu falecimento em 14 de março de 1883. Já Karl Marx, ele coloca a desigualdade e as diferenças econômicas, né? Ele demonstra as lutas das classes, da burguesia e o proletariado, e evidencia e critica o capitalismo. Karl Marx, ele coloca em pauta a exploração do empregado e com isso, né, ele coloca os aspectos e como os aspectos modam as faces da sociedade. Max Weber, né, teve seu nascimento em 21 de abril de 1864 e o falecimento em 14 de junho de 1920. Weber, ele coloca os pontos de como a sociedade molda o ser humano. A partir de ações e costumes, ele estuda como a racionalidade molda os indivíduos, certo? Com isso, cada um, com seu pensamento, traz para nós a visão de como a sociologia é um estudo dinâmico. No capitalismo, proposto, né, pelo livro aí, né, de Carlos Benedito Martins, ele, como autor, enfatiza e mostra pontos de como se aplicam em teoria e a prática da sociedade nas relações sociais e de como tais questões nos moldam. Faz compreender, né, a sociedade como um estudo complexo, mas ao mesmo tempo dinâmico, e como há pontos importantes na sociedade, né, como política, religião, o dinheiro e o poder, onde essas questões elas movem o meio, né? Definem as classes e sustentam muitas culturas. Desde o século XIX até os dias atuais, podemos ver também as mudanças no meio e a mudança da sociedade tradicional para uma sociedade mais moderna. E demonstra, né, que mesmo em meio a crises e avanços que há na sociedade, os pensadores eles tiveram um olhar para as práticas dos indivíduos e como essas nos moldam até os dias de hoje, né, com essas perspectivas que eles colocavam em pauta. O arquivo 1 aí,
traz para nós leitores e estudantes, né, público também em geral, o papel da sociologia na compreensão e na mudança da sociedade, sendo elas no passado e no presente. Aponta como ciência importante para compreender os aspectos sociais e nossas vivências com relação, né, a tal estudo. O autor ele nos mostra os mecanismos como a análise crítica e a sociologia como um debate contínuo em seus diferentes métodos de pensamento. E esse foi o trabalho, né, sobre um resumo também sobre o livro O que é Sociologia. Muito obrigado, até mais.